Livro de Mateus, capítulo 26. Mateus 26. Acharam? Versículo 14. Diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vos-lo entregarei? E pagaram 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No capítulo 27... Vai agora lá no 27, no versículo 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. Ainda eu quero que você vá lá no livro de Gálatas, deixa marcado aí Mateus que a gente vai voltar. Mas vai lá em Gálatas comigo no capítulo 3. Gálatas 3, no versículo 13. Acharam? Gálatas 3, versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha agora com poder sobre as nossas vidas. Que seja a voz do teu Espírito falando, ensinando, nos revelando, ó Pai, nos curando, completando a obra em cada um que está aqui. Toma cativo agora cada pensamento, a obediência de Cristo, e toda sonolência, toda distração, tudo aquilo que queira nos impedir de vivermos na intensidade aquilo que o Senhor preparou por nós, caia por terra em nome de Jesus. Toma-nos na tua presença. E toda a honra e toda a glória serão dadas a ti, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. O tema do nosso congresso é esse: o meu casamento pode ser melhor? Às vezes você fala assim: não, mas eu já vivo um bom casamento. Eu, por exemplo, posso falar isso: eu vivo um ótimo casamento. Mas pode ser melhor? Pode ser melhor. Amém? Sempre Deus tem mais para a nossa vida. Sempre Deus quer nos acrescentar. Sempre em alguma área da nossa vida, Deus quer nos dar mais. E nós precisamos entender algumas verdades daquilo que a palavra de Deus quer, daquilo que a palavra de Deus nos fala. E quando eu comecei a orar a respeito do nosso tema e daquilo que Deus queria nos falar, Deus começou a me mostrar que existe uma trajetória que Jesus traçou na vida dele, no ministério, a trajetória que saiu daquele momento que ele estava com os discípulos, até chegar no Calvário, aonde houve a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E o nosso casamento, muitas vezes, ele passa por essa trajetória, a trajetória do Calvário.
para depois viver a ressurreição, para depois nós vivemos aquilo que é o melhor que Deus tem preparado para a nossa vida. Amém? Então nós precisamos entender a palavra e esses passos que Jesus deu. E eu quero que você entenda comigo esses passos. E lá em Gálatas nós lemos que Jesus, ele se fez maldito naquela cruz, levando na cruz todos os nossos pecados, todas as maldições, tudo aquilo que Satanás quer colocar sobre a nossa vida e sobre o nosso casamento, de morte, de falta de amor, de frieza, de indiferença, toda a morte que traz destruição para o nosso relacionamento, para a vida dos nossos filhos, toda traição, todo adultério. Na cruz de Jesus Cristo nós somos libertos, nós somos curados. Amém? Nós podemos, como o Valceli leu aqui, todas as coisas em Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que tudo na nossa vida, inclusive o nosso casamento, para ser melhor, tem que passar pelo crivo da cruz. E quando eu me refiro à cruz, não estou me referindo ao madeiro, aquela coisa assim, mas eu estou me referindo ao sacrifício de Jesus na cruz, amém? Ao sangue que foi derramado para que eu e você pudéssemos ser melhor, para que o nosso casamento pudesse ser melhor. Jesus ali naquela cruz, ele nos perdoou e ele nos resgatou. E isso é preciso ser entendido no espírito de cada um. Amém? Fala para o teu marido e para a tua esposa, é no espírito que nós entendemos. Porque é o nosso espírito que se relaciona com Deus. Amém? Então você tem que entender isso. Se você quiser ter um entendimento somente na alma e nos sentimentos, você não vai conseguir viver a restauração. Porque é o espírito que nos relaciona com o Espírito de Deus. E o primeiro passo do Calvário é o passo da traição. Diga comigo, traição. Olha lá, Mateus 26, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, para você acompanhar. Mateus 26, o versículo 14 e 16, nós lemos que Judas Iscariotes, ele se propôs. Eu achei muito interessante isso, porque ele foi atrás das pessoas que queriam matar a Jesus. E ele se propôs a entregar Jesus. Ele vendeu os seus valores espirituais. Queridos, quem era Judas? Judas não era qualquer um. E eu quero dizer, você não é qualquer um. Amém? Você é aquele e aquela que o Senhor escolheu para ser abençoado. Amém? Você é aquele, você é aquela que Deus determinou a bênção. A bênção da família bendita está sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Judas não era qualquer um. Ele era um discípulo, um homem de confiança, porque ele era o tesoureiro. Mas no momento de fraqueza, numa ação de Satanás, aquele espírito maligno de morte, de traição, entra na vida de Judas e faz com que ele vá atrás daqueles que queriam matar o que representava a vida, matar a Jesus Cristo. E às vezes quando a gente fala de traição, nós pensamos apenas na traição no sentido de adultério, de sexo. Mas traição vai muito além disso. Você pode trair o seu cônjuge nos pensamentos. Você pode traí-lo através dos sentimentos. Você pode trair através de mentiras. Quando você mente, quando você inventa desculpas. Você pode trair através da falta de respeito, da falta de cumplicidade. E essas coisas vão habilitando demônios que trazem a morte. Mas a primeira boa notícia que eu tenho para você é que você tem autoridade sobre o espírito de traição. Amém? Diga aí para o teu marido, você tem autoridade sobre o espírito de traição. Fala para a tua esposa, você tem autoridade sobre o espírito de traição. Amém? Você crê nisso? Amém? Lá no capítulo 26, do versículo 20, diz assim, olha comigo, capítulo 26, o versículo 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam,
declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Olha que falsidade, né? Senhor, por acaso sou eu? Sou eu que vou te trair? Jesus, ele estava ali com os discípulos, mas ele já sabia quem era o traidor. E ele sabia que ele poderia passar por aquela situação. Ele sabia que ele poderia vencer aquele espírito de traição, vencer a dor daquele que ele confiava tanto, que ele amou tanto, que ele ensinou, que ele deixou cuidar do dinheiro, dos valores. Ele sofria, mas ele falou: eu sei que eu posso passar, porque toda a autoridade veio do céu sobre a minha vida, e toda a autoridade foi transferida para a igreja, e a igreja somos nós, e a autoridade que Jesus Cristo teve para vencer, nós temos hoje também. Toda falta de carinho, toda dureza, toda mentira, toda infidelidade, toda frieza sexual, você tem autoridade para vencer em nome de Jesus Cristo, porque essa autoridade nos foi dada pelo Senhor. Amém? Então você pode ter um casamento melhor. Fala de novo: eu posso ter um casamento melhor, porque eu tenho autoridade. Amém? Ainda que você não tenha vivido a traição, ainda que você não tenha traído, você pode ter um casamento melhor, porque você pode entender esses princípios. E quando nós vemos no capítulo 27, lá no versículo 15, olha comigo o que estava acontecendo. Naquela ocasião havia uma festa, e o governador era de costume soltar um preso. Então ele pergunta para o povo que estava ali: quem vocês querem que soltem? Vocês querem que soltem a Barrabás? Ou vocês querem que soltem a Jesus? E ele começou a fazer essa enquete porque, na verdade, ele não queria crucificar a Jesus. E a esposa dele falou para ele: olha, cuidado, se eu fosse você não me metia nessa questão. A esposa dele tentou alertá-lo. Mas acontece que naquela hora o inferno já estava festejando. Agora eu quero ver o que ele vai fazer. Ele disse que é o rei dos judeus. Eu quero ver o que ele vai fazer. Eu quero ver quem esse povo vai pedir para soltar. E havia uma grande festa lá no inferno, já declarando a crucificação. E o povo começou a gritar: solte a Barrabás. Você consegue imaginar o povo gritando? Quem vocês querem que soltem? Solte a Barrabás. E os demônios todos festejando, porque eles achavam que muitas almas seriam enviadas para o inferno naquele momento. Porque quantas pessoas deixariam de crer naquele que falava que era vida, naquele que curava? Quantas pessoas deixariam de acreditar num futuro, numa promessa de vida abundante? Porque é isso que Satanás faz. Eles começam a fervilhar e começam a enviar vozes na mente das pessoas. Quantas vozes muitas vezes nós ouvimos? Quantas vozes vêm e começam a gritar na nossa cabeça: Barrabás, Barrabás. Teu marido não te ama, tua esposa te detesta, ela te rejeita. Acabou o casamento. Quantas vozes você tem escutado? Vozes que querem te assolar, que querem destruir, que querem matar os teus filhos, roubar a aliança que um dia você fez no altar, trazendo uma mentira para endurecer o teu coração e para muitas vidas deixarem de crer em Jesus Cristo, porque você que falava tanto, que servia tanto, que brigou tanto por isso, agora está na destruição.
vozes que assolam. E nós precisamos impedir essas vozes. Nem a mulher do governador pôde impedi-lo, porque o povo queria Barrabás. E eu quero que você pense quais são as vozes que estão vindo na tua vida para você achar que você não ama mais, para você achar que não vale mais a pena lutar, para você achar, que adianta? É mais um congresso, vai ser mais uma oração. Mas eu quero declarar que o Senhor é contigo para te abençoar e para te restaurar. Você crê? Amém? Jesus, ele podia vencer a traição. E eu quero declarar, você pode vencer, você tem autoridade sobre o espírito de traição. Ainda que as vozes estejam querendo te assolar, você tem essa autoridade. Amém? E o segundo passo foi o passo do sofrimento. Lá no capítulo 27, o versículo 27, leia comigo. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Olha os passos daquilo que fizeram com Jesus. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Imagina a trajetória do sofrimento de Jesus. Primeiro eles pegam, tiram as vestes de Jesus e deixam ele nu. Vocês já ficaram nu na frente de uma multidão? Por acaso alguém já ficou? Acho que não, né? Espero que não. Só se era doidão, né? Vamos supor que não tinha nenhum doidão aqui que um dia ficou peladão perto de alguém aí, na frente de uma multidão. Mas fizeram isso com Jesus. Deixaram ele nu. Aí, eles pegam um manto escarlate, vermelho, põem sobre Jesus. O manto representa a autoridade. Porque todo rei leva um manto. Quando você assiste o desfile de Miss, não tem o manto? Ela não vai desfilando com o mantinho? E quando uma passa para outra, passa o cetro e passa o manto. Então eles colocam um manto, falando que ele era o rei dos judeus. Depois eles colocam uma coroa, só que era uma coroa de espinho. Porque todo rei possui uma coroa. Mas eles estavam escarnecendo. Então eles pegam uma coroa de espinho e colocam na cabeça de Jesus. E eles pegam na mão direita um caniço, que representava o cetro do rei. Quando o rei levantava aquele cetro, era tudo. Quando ele passava e o cetro era levantado, todo mundo se abaixava. Era uma questão de autoridade máxima. E depois de terem feito isso, eles começavam a gritar: olha o rei dos judeus. Olha aquele que se diz rei dos judeus. Vai imaginando a cena. Uma multidão, toda gritando: olha o rei dos judeus. Você pode imaginar essa dor? A dor da humilhação. A dor da vergonha. Você pode imaginar a tristeza, o desprezo. Cuspiram nele, declarando: você não é nada. Ó, lixo, não vale nada. Quanta ingratidão eles estavam vendo. E depois eles pegam e fazem o contrário. Tiram o manto, falando: você não é rei de nada, você não tem autoridade para nada. Eles pegam, tiram o caniço da mão dele e bate na cabeça, naquela coroa, para que aqueles espinhos entrem mais na cabeça dele, declarando: olha só o que vai acontecer com a tua coroa. E aquele sangue começa a ser derramado. E depois eles pegam e levam Jesus para a crucificação. Queridos, tem casamentos que passam por esse processo de dor. Quantos estão passando por esse processo de dor?
onde um ou outro se sente humilhado, se sente envergonhado, onde a mulher se sente um lixo, porque a opinião dela não vale para nada. Ou às vezes até ao contrário, onde o marido se sente o nada, porque sempre a última palavra quem dá é a mulher. Quem quer tomar todas as decisões é a mulher, ela não deixa o marido ser cabeça. E quando ela ouve uma história assim, a mulher é submissa, mas é culpa dele que não se posiciona. Será? Ele não se posiciona ou você que não deixa ele se posicionar? Você não assume a sua autoridade de marido, então a sua mulher tem que assumir, e entra aquela confusão, e isso tem gerado dor, isso tem gerado humilhação, isso tem gerado desprezo, e quando vão se relacionar sexualmente numa cama, aí a mulher não quer porque ela foi tratada como nada durante o dia, durante semanas, e depois ela se sente um objeto, e ela não quer nada. E aí o que acontece? O marido se sente rejeitado. E aquele ciclo de desunião, de vergonha, de sofrimento e dor vai ficando e vai crescendo no relacionamento. E são as acusações daquilo que você não faz, daquilo que você deixou de fazer ou daquilo que você fez demais. E aí Satanás vai festejando. E a dor e o sofrimento vão acabando. Só que Jesus, ele não parou. E eu quero falar para você, você não pode parar. Amém? Diga para o teu marido, nós não vamos parar. Nós não vamos desistir. Amém? O que você veio fazer aqui? O seu casamento pode ser melhor? Pode ou não pode? Amém? Então fala para o teu marido, pode ser. Fala para a tua esposa, pode ser. Amém? É preciso deixar que o Espírito de Deus complete a obra. Nós não podemos abrir mão dessa ressurreição, dessa restauração. E lá no versículo 33, aí do capítulo 27, olha comigo. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Imagine isso. Eles pegam e dão vinho com fel para Jesus beber. Havia dor, havia sofrimento, havia já sangue escorrendo ali. Eles pegam e ainda, para aumentar um pouquinho mais o sofrimento, dão vinagre com fel. Sabe o que isso representa? Aquilo que o diabo quer trazer na nossa vida. O vinho que é estragado, que traz enjoo. As vozes que ele nos faz ouvir. No lugar chamado caveira, no Gólgota, eles pegam aquele vinho estragado para fazer a dor aumentar um pouquinho mais e entregam para Jesus. E lá onde ele seria crucificado estava um escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. O Rei dos Reis. Então, toda aquela vergonha, toda aquela humilhação estava ali. Mas Jesus, ele continuou. Ele sabia que ele estava cumprindo aquilo que que Deus, o seu Pai, havia determinado. E vem o terceiro passo. Fala para o teu marido, nós vamos passar cada passo até chegar à ressurreição. E o terceiro passo é o passo da morte. Ele já estava ali no lugar chamado caveira. E lá no capítulo 27, o versículo 45, diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Houve trevas sobre a terra. Tudo ficou escuro. Havia aquela dor, o sofrimento. E Jesus, era tanta dor, tanto sofrimento. Era o sentimento de solidão, de abandono, que ele falou: Senhor,
porque o Senhor me desamparou. Tem momentos e situações que nós passamos que parece que estamos sozinhos. Quem já se sentiu sozinho aqui? Quem já se sentiu sozinho? Você está casado, mas você se sente sozinho. Você faz parte de uma igreja, mas tem momentos que você está sozinho. Tem esse sentimento. E Jesus, ele passou por isso também. E quem está nas trevas, vivendo trevas, que representam os problemas, as dificuldades no relacionamento, no casamento, dificuldades financeiras, muitas vezes não consegue enxergar que existe uma luz. Talvez o tempo que você esteja vivendo é esse, onde há trevas e você não esteja conseguindo enxergar a luz. Só que Ele é a luz, amém? Jesus, Ele é a luz. E mesmo naquele momento de dor, de sofrimento, de solidão, ele se sentiu abandonado. Ele sabia que ele poderia cumprir aquilo. Jesus estava com sede. E eu quero te dizer, Jesus tem sede. Diga comigo, Jesus tem sede. Sabe do que Jesus tem sede? De casamentos restaurados. Diga comigo, Jesus tem sede de vida santificada. Jesus tem sede de vida restaurada. Jesus tem sede de abençoar o teu casamento. Fala para o teu marido, de abençoar o nosso casamento. Jesus tem sede de perdão. Fala comigo, perdão. Fala de novo, perdão. Pergunta para o teu marido, para a tua esposa, você pode me perdoar? Olha nos olhos dele e fala, você pode me perdoar? Amém? Você pode perdoar? Você fala, eu não tenho nada para perdoar. Amém, glória a Deus se não tiver. Mas sempre há alguma coisa, uma palavra que feriu, um gesto. Jesus tem sede de famílias abençoadas. Jesus tem sede de família bendita. Jesus tem sede de famílias que busquem, que adorem, que glorifiquem aquele que é a vida. Jesus tem sede de gente que se levanta para trazer outras pessoas para a graça, para a glória, para a salvação. Jesus estava ali naquela cruz com sede, e eles estavam querendo dar aquilo que era estragado. E muitas vezes Satanás está lutando pela tua vida e pelo teu casamento, querendo colocar na tua vida aquilo que é podre. Os ciúmes, a falta de diálogo, tudo que é ruim. E Jesus está te pedindo, entrega tudo a mim. Entrega. Entrega o seu orgulho, entrega a sua arrogância, entrega o seu achismo, porque entre casal é sempre assim, é o que eu acho, o que ele acha. E às vezes fica um bico desse tamanho, dias, fica ou não fica? Mulher sabe bem o que é isso, né? Mas tem homem que é muito bicudo também. Eu descobri recentemente, eu falei aqui outros dias, que homem também tem TPM. Vocês concordam, mulheres? Gente, e parece que é pior do que mulher. Porque quando o homem está atacado, só Jesus para ter misericórdia, e só nós para aguentar, né? Não, né? Eu estou assim, que outro dia eu e minhas filhas descobrimos que estava tão bravo, né? Aí eu olhei para a cara dele e falei, meninas, ele está na TPM, não liga. E a gente riu tanto, né? Quebrou aquele clima. O homem tem TPM. E Jesus tem sede de restaurar a nossa vida. E Ele é aquele que pode. Porque lá naquela cruz Ele pôde demonstrar que Ele é a água viva. Ele é a água viva que sai do trono. Aquela água que mata a sede. A água que sacia, que restaura. A água que purifica. A água que perdoa. E nós precisamos entender isso. E ali no Calvário, nós podemos entregar tudo para Jesus. Você quer entregar? Você quer tirar a morte que está no teu casamento? Você tem coragem de admitir que existe uma morte? Alguma coisa que te feriu, que você não conseguiu perdoar? Alguma coisa que aconteceu e que ainda você não superou?
E ali haviam 2 grupos de pessoas assistindo aquele momento todo de morte. Havia o grupo dos sacerdotes, dos escribas, dos inimigos da cruz. E havia o grupo, fala principalmente das mulheres que andavam e serviam Jesus, lá no versículo 55. Muitas mulheres andavam e serviam com ele. Havia esse grupo que representava a vida, que representava o poder, que não estava ali como espectadoras, mas estavam para viver uma experiência. Eu quero fazer uma pergunta para você: em qual grupo você está? Qual grupo você está? No grupo que representa os inimigos da cruz? Ou no grupo que representa aqueles que querem a vida de Jesus? Qual grupo você está? Qual grupo você quer viver? Você quer ter uma experiência? E ali no versículo 50 diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Depois de toda a dor, depois de todo o sofrimento, ele entrega o espírito. E ele fala: está consumado, Senhor, agora é com o Senhor. Quando você não aguenta mais, quando você já passou toda a dor, quando você já viveu e não sabe mais o que fazer, como hoje, você pode falar: Senhor, eu entrego. Eu entrego tudo. Os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu entrego tudo, porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. E aí, o véu foi rasgado. E diz a palavra de Deus que os sepulcros foram abertos e que os santos começaram a sair. E nós somos os santos do Senhor. Amém? Os santos que podem andar hoje pela terra declarando: Jesus restaurou o meu casamento. Nós somos os santos do Senhor que estamos aqui, e nós podemos sair daqui hoje para ser um testemunho vivo do que é uma família bendita, do que é ter o poder do Espírito Santo na nossa vida, que vence a morte, que vence a sepultura. Os santos do Senhor saíram para aquele dia que seria uma grande festa. E o último passo é o passo da ressurreição. Fala comigo: houve a traição, houve o sofrimento, houve a morte e a ressurreição. Fala para o teu marido: a ressurreição. E lá no capítulo 28, acompanhe comigo. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Glória a Deus. Amém? Jesus ressuscitou. Aquelas mulheres estavam ali com medo, mas com muita alegria. Diga: medo, mas com muita alegria. Fala comigo: medo, mas muita alegria. Tem pessoas que têm medo de viver o novo de Deus. Tem pessoas que não acreditam mais que pode haver salvação, que pode haver ressurreição, restauração no casamento, porque já sofreu, porque achou que não deu certo. Medo da dor, medo do fracasso, medo da solidão, medo de passar dias infelizes. Mas Jesus falou: não temais. Eu venci a morte, você pode vencer também. Vai correndo, conta para os discípulos e conta para todo mundo que há ressurreição. E essa é a palavra que o Senhor tem para a nossa vida.
Sai daqui hoje e conta para todo mundo. Pode ser melhor. Pode ser melhor. Tua vida sexual pode ser melhor. Você teve a palestra aí, quem participou. Você pode ser melhor para o seu cônjuge. Você pode ser liberto. Você pode destronar todos os espíritos familiares, porque na cruz há salvação, na cruz há redenção, na cruz há ressurreição. E o Espírito do Senhor quer ministrar sobre a nossa vida isso. A ressurreição. Amém? O quanto você deseja isso. Eu quero que você abaixe a sua cabeça, nós vamos orar. O quanto você deseja ser curado. Aquelas mulheres, nós lemos o texto, abraçaram os pés de Jesus e começaram a adorá-lo. O Espírito do Senhor está aqui. O que você pode fazer para melhorar? Pensa aí. Será que teu casamento entrou num estágio que não tem nada novo? Está tudo igual. Não tem mais motivação, não tem mais alegria. Você não consegue mais falar eu te amo, você não consegue mais elogiar. Fala agora para o Senhor, Deus, eu quero que seja melhor. Eu quero ter uma palavra de carinho, em nome de Jesus. No Senhor está a nossa cura, em nome de Jesus. Há pessoas aqui que estão passando por esse processo de dor. Há pessoas aqui que estão vivendo uma mesmice. Há casais aqui que estão por um fio. Você vai deixar a morte chegar? Ou você quer deixar que o Espírito de Deus te ressuscite? O Senhor está te perguntando hoje, o que você quer viver? Qual é a área do teu casamento que você pode viver o melhor de Deus? Enquanto você vai ouvindo esse louvor, você que quer viver um tempo melhor no seu casamento, em alguma área do seu casamento, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui na frente que nós vamos orar. Eu quero que a Asa esteja aqui. Nós vamos orar pelos casais. Em qualquer área que você deseja viver essa restauração, que você deseja que seja melhor o seu casamento, você pode sair do seu lugar e vir aqui. Em nome de Jesus. No Senhor está a nossa vida. Em nome de Jesus. Não permita que o orgulho, que a dureza tomem conta a mais de Deus para a tua vida. Pode começar a orar por cada um. A cura para a tua vida. A cura para o teu casamento. Você não consegue respeitar.